Olá, gente! Vamos para mais uma aula de biologia e na aula dessa semana a gente vai ver as doenças parasitárias. A gente começou esse bimestre, né, vendo os principais reinos dos seres vivos, a gente passou aí pelos fungos e a gente viu na semana passada o reino protista. E o reino protista, ele é constituído, né, pelas algas e pelos protozoários. E eu falei com vocês, né, quem estava na aula presencial, mas para quem estava na aula online, eu passei também um vídeo sobre, né, alguns protozoários, eles podem viver dentro de outras espécies, prejudicando elas. E a gente vai ver, né, como que isso acontece, porque isso é uma relação de parasitismo, que a gente vai ver logo depois, e a gente vai ver vários outros organismos, né, além de protozoários, que também realizam, né, fazem parte dessa relação. Então, o que é o parasitismo? O parasitismo é um tipo de relação ecológica na qual uma espécie vai viver em função da outra e vai prejudicá-la. Então, a gente tem dois agentes principais dentro dessa relação e um possível terceiro agente. Quais que são os agentes principais? O hospedeiro e o parasito. O hospedeiro é aquele que vai abrigar o parasito e vai ser prejudicado por ele. A gente vai ver como que ele pode ser prejudicado. E a gente tem o parasito, que é o organismo que vai se alimentar ou também ali se reproduzir no hospedeiro e vai prejudicá-lo. O parasito, né, ele é bem específico. A gente vai ver no próximo slide que a vida dele toda é dedicada a, né, se alimentar e se reproduzir naquele hospedeiro. Então pode ser que ele tope com outro hospedeiro e não vai se dar bem com ele. Às vezes ele pode morrer, pode sobreviver por um tempo, pode morrer, ou também ele nem vai se dedicar em, né, prejudicar aquele hospedeiro. A gente vai ver isso direitinho. E a gente também pode ter um terceiro agente, não é obrigatório, mas pode ser que tenha, que é o vetor, que é o organismo que transmite o parasito e ele também pode servir de hospedeiro para ele. Aí, como exemplo aqui, eu trouxe para vocês nessa imagem aqui, é o parasito Plasmodium, pode ser Plasmodium falciparum, pode ser Plasmodium vivax, que causa a doença da malária. A gente está aqui vendo, por exemplo, essa moça, ela está infectada, né? Eu coloquei uma imagem aqui, ela está infectada, e a gente está vendo ali as células do sangue dela. E vocês podem ver que as células, algumas células estão com essa coloração mais roxa, né, cheia de coisinha dentro, que é o parasito. O parasito da malária, ele penetra as células sanguíneas, ele se reproduz ali dentro e quando ele amadurece, ele estoura essas células. Então, a pessoa que tem malária, ela fica anêmica, porque, né, vai diminuindo a quantidade de células sanguíneas dela e também, né, acarreta em outros problemas também. Aí eu trouxe para vocês alguns ciclos de vida, de transmissão de alguns parasitos importantes, porque a gente vai, né, discutindo outras coisas envolvidas aí no parasitismo através desses ciclos. Eu trouxe para vocês aqui o ciclo de transmissão do bicho geográfico. Não sei se vocês conhecem, o bicho geográfico também é conhecido como larva migrans. É um vermezinho, é um euminto, a gente vai ver depois, né, os tipos de parasitos, mas é um verme. E esse verme as pessoas costumam pegar em praias, porque vocês podem ver que tem praia que proíbem, né, cães e gatos, mas isso nem sempre é bem controlado. As pessoas vão e levam cães e gatos da mesma forma, ou também tem cães e gatos selvagens, de rua, né, que acabam entrando ali na praia, não tem muito controle, aí acaba defecando ali, né, no ambiente, e as pessoas, né, que vão frequentar a praia ali estão descalças, aí elas pisam ali, a larva penetra e, né, aí leva a migração dessa larva no organismo da pessoa, mas eu vou explicar direitinho. Esse parasito, gente, ele não causa problemas pra gente, tá? Então, assim, pode ficar tranquilo que esse parasito é mais de boa. Vamos começar aqui, vendo esse ciclo de transmissão, pelo cão aqui, né? Vamos supor que esse cão aqui, ele está infectado. Ele tem aqui os adultos, né, desse parasito, que é o ancilostoma. Ele está no intestino e esse cão eventualmente vai defecar na areia e junto com as fezes dele vão ter ovos.
E nesses ovos, quando eles vão para a areia, né, eventualmente eles vão eclodir e as larvas vão sair livres ali no solo e esperar um próximo hospedeiro. Quem que seria o próximo hospedeiro? Um outro cão ou um outro gato, né, ali, que vai entrar em contato com a areia e vai ser infectado. E assim o ciclo vai, né, ocorrendo de novo. No entanto, o que pode acontecer? Um humano chega, pisa na areia, a larva vai penetrar ali na pele, só que como o ser humano não é o hospedeiro desse parasito, o que ele vai fazer? O parasito vai ficar meio perdido, porque o parasito, eu falei isso para vocês, ele é específico daquele hospedeiro. Ele vai ficar ali migrando, né, sem saber o que fazer, vai ficar migrando e eventualmente vai morrer, por isso que não causa tanto problema. O pior problema que pode causar, né, o bicho geográfico, é um pouquinho de irritação, coceira, mas dura apenas alguns dias, porque logo essa larva migrans vai morrer. Por isso que ela chama larva migrans, porque ela fica migrando no seu corpo, só que eventualmente ela vai morrer. Então aqui no caso, o humano, ele é um hospedeiro acidental desse parasito. Tá bom? Então, esse que é o ciclo de transmissão do bicho geográfico. Mas aí a gente tem, né, parasitos que realmente podem prejudicar o ser humano e podem até levar à morte do ser humano. Como, por exemplo, o ciclo aqui, a gente vai ver o ciclo de transmissão da esquistossomose. A esquistossomose, ela é também um verme, cujo nome, né, da espécie é Schistosoma manzoni. E como é que funciona o ciclo de vida da esquistossomose? A esquistossomose, né, é a doença causada por esse parasito. A gente tem uma pessoa, um ser humano, que já está infectado e eventualmente ele vai ali num lago, né, ele vai defecar nesse lago e nas fezes dele vão ter ovos ali do parasito. O que vai acontecer? Esses ovos vão entrar em contato com a água e vai ocorrer a eclosão dele. E aí, né, dos ovos vão sair um tipo de larva, que a gente chama de miracídio, e se nesse lago tiver um caramujo, uma espécie de caramujo, que agora me foge o nome, mas eu vou colocar para vocês aqui. Caramujo planorbídeo é um tipo de caramujo, mas eu queria a espécie dele direitinho. Essa larva ela vai infectar esse caramujo, logo, ele é um hospedeiro intermediário, porque ela precisa passar por ele para poder sofrer ali uma transformação e vai sair do caramujo como larva cercária. E essas larvas elas vão nadando, até encontrar outro ser humano aqui e ela vai penetrar ativamente aqui através da pele dele, vai causar uma coceira ali, né? Mas as pessoas não percebem isso. E aí ela vai infectar esse ser humano e elas vão se reproduzir no intestino dele e, né, vão ali causar problemas para ele. As pessoas, vocês podem pesquisar no Google Imagens ali que as pessoas que têm esquistossomose, elas ficam com uma barriga inchada, eles chamam até de barriga d'água. Então causam vários problemas para ela. Aí eventualmente, né, essa pessoa infectada vai defecar ali no lago e o ciclo vai, né, se mantendo. E isso é um problema, se não me engano aqui em Minas Gerais tem bastante casos de esquistossomose. E qual que é a dica, né? A gente vai ver também medidas ali para se evitar parasitos, né? Parasitoses. Se você sabe que em uma determinada região tem muitos casos de esquistossomose, então você não vai nadar no lago, no rio, principalmente se tiver presença de caramujos, porque você corre o risco de se infectar e a esquistossomose é bem séria. E aí a gente também tem ciclos de transmissão mais complexos. Aqueles dois que eu mostrei para vocês, né, do bicho geográfico, da esquistossomose, são ciclos bem tranquilos, tá, gente? Esse ciclo da malária, por exemplo, vocês podem ver que ela tem 3 partes, a gente vê 3 ciclos aqui. Porque tem um ciclo que é no fígado humano, quando o humano já está infectado, né, o mosquito vai lá, pica o humano, aí vai ter um estágio do parasito no fígado, também vai ter um estágio do parasito ali no sangue do humano, e aí o mosquito vai picar de novo o humano, né, ele vai se reinfectar e vai ocorrer um ciclo do parasito dentro do mosquito. Não vou entrar em detalhes, não tem necessidade de vocês saberem disso tudo, mas é só para mostrar que como é que pode ser complexo, né, ali
o ciclo de vida de um parasito. Como eu disse para vocês, né, o ciclo de transmissão, aqui é o ciclo de transmissão da malária. A malária pode ser causada por várias espécies de plasmódio, Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale. Aqui no Brasil, o principal é o Plasmodium vivax, que é mais na região ali do norte, nordeste. E a gente vai ver aqui, né, que a gente viu protozoários e vermes, né, que causam parasitose, mas a gente vai ver aqui outros tipos de parasitos e parasitoses. Eu tô falando parasitos, parasitoses, né? Parasitos, a gente sabe que é o agente etiológico, é necessariamente a espécie. Já parasitoses são as doenças causadas pelos parasitos. Por exemplo, eu estava falando da malária, né? A malária é uma parasitose, porque é a doença malária. Quem que causa malária são os protozoários do gênero Plasmodium, que são os parasitos. Os plasmódios são os parasitos. Então, continuando aqui, a gente tem vários tipos, né, grupos de seres vivos que podem ser parasitos e causar doenças, como, por exemplo, os eumintos. O que são os eumintos, gente? São os plateumintos e os nemateumintos, né? Os plateumintos são os vermes chatos e os nemateumintos são os vermes redondos. Aí a gente tem aqui, a gente chama eles popularmente de vermes, né? As pessoas falam, tô com verme na barriga, fulano tá com verme ali na barriga. A gente chama eles popularmente de vermes. Aí a gente tem a ascaridíase, que é a lombriga, a gente tem a elefantíase, a toxocaríase, a esquistossomose, que eu acabei de passar para vocês. A gente também tem os protozoários, que a gente acabou de ver, né? A malária, toxoplasmose, que é muito importante a toxoplasmose, a leishmaniose, a giardíase, a amebíase, que é causada por amebas, a doença de Chagas, que também é muito importante, talvez caia em prova para vocês. A doença de Chagas é aquela que é causada pela picada do barbeiro. Depois eu vou passar para vocês um vídeo de um outro professor que fala sobre as principais parasitoses aqui do Brasil, que é importante para o vestibular. Mas assim, aqui no Brasil eu garanto para vocês que a toxoplasmose e a doença de Chagas é muito importante, de protozoários, né? Já de vermes, a esquistossomose é muito importante também. A gente também tem insetos parasitos. Lembrando, né, que a relação de parasitismo é uma relação ecológica, né, na qual um indivíduo ali vai prejudicar o outro, vai ficar se alimentando do outro, não vai matá-lo diretamente, mas vai ficar ali se alimentando, perturbando, incomodando, prejudicando o outro para, né, se alimentar, se reproduzir. Então, olha, exemplos de insetos parasitos são o piolho, que causa a pediculose, que é o piolho na cabeça, né? Eu acho que quase todo mundo já deve ter tido piolho, é bem desagradável, fica coçando. A berne também, né? A berne a gente vê muito em animais abandonados, né? Animais de rua que não tem cuidado. Aquele animal, eventualmente, né, ele é ferido, é machucado, e como não tem nenhum tratamento, né, a mosca posa ali, deposita os ovos dela ali, e vão eclodir larvas, né, que vão se alimentar ali da carne daquele animal, prejudicando ele. Aí essas larvas vão crescer, né, vão se metamorfosear em moscas e aí o ciclo continua. A gente também tem a pulga. A pulga nada mais é do que um piolho, né, dos cães e gatos. A gente também tem o bicho de pé, que é bem desagradável. E a gente também tem aracnídeos. Gente, lembrando que insetos e aracnídeos são artrópodos, mas são coisas diferentes, tá? A gente talvez veja isso, não sei se a gente já viu ou vai ver isso em algum momento. Insetos são do grupo dos insecta, né? E aracnídeos, os aracnídeos. Qual que é a diferença? Uma das diferenças entre eles. Olha o número de patas dos insetos, tá vendo que esse piolho aqui tem 6 patinhas, né? Já os aracnídeos, olhem aqui o carrapato do lado direito. Eles têm 8 patas. Então é uma das diferenças aí entre aracnídeos e insetos. E quais que são os exemplos, né, de aracnídeos parasitos? A gente tem o Demodex, a sarna e o carrapato. Demodex são ácaros, a sarna é uma parasitose causada também por ácaros, e a gente também tem o carrapato, né, ali, que é um aracnídeo que está presente muito também em animais, né, cavalos, bois,
cães, gatos e também eventualmente em seres humanos, porque a gente entra em contato com esses animais e acaba pegando carrapato, né? E outra coisa interessante que eu coloquei aqui no meio, né? A gente tem os endoparasitos e os ectoparasitos. Gente, endo significa dentro, no interior. Então, por exemplo, os eumintos e os protozoários são parasitos que vivem dentro da gente, seja ali no intestino, seja no sangue. Então, a gente fala que eles são endoparasitos. Já ectoparasitos são parasitos que vivem fora do organismo ali, sobre a pele dele. Então, é o caso, né, dos insetos e dos aracnídeos, que eles ficam ali na superfície, na pele, no pelo do animal. E a gente também tem as bactérias, né? As bactérias podem causar cólera, sífilis, tétano, tuberculose, febre maculosa e elas também são endoparasitos, porque elas ficam ali, né, na corrente sanguínea do organismo. E como que a gente evita as parasitoses? Tem várias formas da gente evitar parasitoses, mas eu coloquei aqui as formas principais, mas vou falar um pouquinho sobre as outras também. A principal, gente, é a higiene. Como assim a higiene? Vários vermes principalmente, tá? Mas alguns protozoários também, como a ameba, a gente evita através da higienização correta das nossas mãos, do nosso corpo inteiro, tá? E também dos alimentos que a gente vai consumir. Um exemplo é a tênia. A tênia é um verme, né? E como é que a gente é infectado pela tênia? Através da ingestão dos ovos dela ou das larvas dela. E a gente pode, né, isso acontece porque pode ser que o boi, né, a tênia é um parasito de boi e de porco. Tem a tênia solium, que é de porco, e a tênia saginata, que é de boi. A gente consome essa carne mal cozida, né? Então ali o parasito não foi morto, então a gente ingere, acaba sendo infectado assim. Ou pode ser que, né, o boi ou o porco infectado esteja passando ali por uma plantação de alface, por exemplo. Ele defeca ali perto, né? Aí tem o ovo eclode, sai a larvinha, e a larvinha ali fica no alface, aí a gente pega esse alface, não lava adequadamente ele e come com a larva. Então a gente acaba sendo infectado também. A gente também tem o saneamento básico adequado. Por exemplo, a gente viu a esquistossomose, né, que é o carinha lá defecando, o carinha infectado, defecando lá no lago. Às vezes ele nem defeca direto no lago, mas ele está infectado e ele tem ali a casinha dele perto do lago, aí ele defeca ali, né, vai no banheiro dele e o banheiro e a água do esgoto ali do banheiro vai direto para o lago. Quer dizer, não passa ali por um tratamento adequado e aí acaba infectando toda a água do lago. Então, o saneamento básico também, né, acesso à água potável também é importante para as pessoas se higienizarem e evitar, assim, né, o ciclo de transmissão desses parasitos. A gente também tem o combate ao vetor, que é muito importante, porque a gente viu que várias doenças, várias parasitoses são causadas pela picada aí de um inseto, principalmente, como, por exemplo, a malária que a gente viu, a leishmaniose também, a doença de Chagas, são causadas por picadas de insetos. Ou no caso, por exemplo, a febre maculosa, ela é causada pela picada do carrapato, né, que é um aracnídeo. Lembrando novamente, inseto e aracnídeo, são duas coisas diferentes. Então, como que a gente evita essas parasitoses? É combatendo os vetores, né, ali usando repelente, não deixando água parada, fazendo construções, né, construções de casas adequadas que não abriguem o triatomírio, que é o parasito que causa, parasito não, o vetor, né, que causa doença de Chagas, que leva a doença de Chagas para as pessoas. E uma coisa boba, mas que também é importante para se evitar parasitose, é o uso de preservativos nas relações sexuais, porque doenças como a sífilis, que é causada por bactérias, são transmitidas através do sexo sem proteção. Outras doenças também é a giardíase, também ela pode ser causada pelo sexo sem proteção. Então, é importante que as pessoas, né,
façam sexo com proteção para evitar essas doenças e também outras, como a AIDS, né, que é um vírus, não é considerado parasitose, mas é uma doença, né, que está bem presente aí na nossa sociedade. E aqui é o vídeo para vocês, que eu vou deixar o link na descrição, que são as principais parasitoses no Brasil. Aí esse professor vai abordar, eu acho que malária, esquistossomose, teníase, né, que é a tênia do boi e do porco que eu falei para vocês. Provavelmente leishmania também ele vai abordar, são as principais parasitoses no Brasil. Aí é mais dedicado aí a quem está fazendo PISM, quem pretende fazer ENEM. Eu aconselho vocês a assistirem esse vídeo. Então, gente, a aula é só isso mesmo, tá? Qualquer coisa vocês podem me mandar mensagem. Não deixem de fazer as atividades do PET, que estão bem tranquilas. E até a próxima aula.